Olha o peixe, olha a pititinga, para vocês que estão acompanhando a gente na nossa TV e rádio Weber a Pititinga. Estou aqui direto da Câmara Municipal de São Félix, com Hélix Macedo, ele que é assessor jurídico do vereador Wellington Laffitte. Lembrando a todos que na manhã, início de tarde, dessa segunda-feira, foi aprovado em primeira votação o projeto de lei que regulamenta o processo de serviços de som e alto-falante aqui na cidade. Mas o nosso amigo Hélix trouxe a informação de que ele encontrou nesse projeto vários erros e gostaria de esclarecer para os ouvintes da nossa TV e Rádio Weber Pititinga. Bom dia, boa tarde, boa noite, Hélix. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes e telespectadores da Rádio Web Olha Pitinha. Dizer que é um prazer estar aqui falando nesse meio de comunicação diretamente com toda a população do Recôncavo e do mundo, né? Ivanildo, o que me trouxe a curiosidade de estar aqui conversando com você foi a aprovação do projeto de lei 02/2021, que versa sobre publicidade e propaganda que venha cometer uma proibição no município de São Félix. Bom, de uma forma bem técnica e até sucinta, porque é simples. O artigo 22 da Constituição Federal, no seu inciso 19, preconiza que é competência privativa da União legislar sobre publicidade e propaganda. E aqui, esse projeto de lei, ele avocou essa competência para o Executivo, de uma forma errônea, porque se ele quer controlar a questão do horário, do volume, é direito urbanístico. Não tem nada a ver com publicidade e propaganda, como versa o projeto. E pasme, né? Apesar de toda a luta, de toda a forma técnica do vereador Wellington, o projeto foi aprovado, né? E outra coisa que me chamou a atenção, a Comissão de Constituição e Justiça, que hoje tem Zé Geraldo como presidente, não emitiu nenhum relatório dizendo que é constitucional e por quê. Porque não tinha embasamento. Então, por isso que hoje foi aprovado. Agora a gente sabe, né, que pode ter, como você está colocando, existiu o projeto foi encaminhado, né, com a outra escrita que não era a que teria sido, né, que teria que ser aprovada. A gente sabe que é o município que é responsável pela questão do urbanismo, né? Isso. Por exemplo, eu até falei com você que, por exemplo, se eu colocar um carro de cachorro quente, ficar 25 anos ali, Isso. se a prefeitura quiser retirar, Pronto. ela tem o poder de tirar. Isso. Com a questão do som, com a questão dessas caixas, ela teria esse poder? Vamos lá. É bom deixar claro o que se diz quanto à publicidade e propaganda. O serviço de alto-falante hoje, ele é encaixado como publicidade e propaganda. Por quê? A finalidade de informação, de entretenimento, é de vinculação e é de fomento e de até fiscalização da União. O município, aí quando entramos no direito urbanístico, que é a questão de toda quem é responsável por legislar sobre horário de funcionamento, alvará de concessão para ver restaurante onde coloca ou não, é o município. A questão do porte, ele pode regulamentar, não proibir. Porque aí vem o cerceamento do direito de economia, né? O direito de livre expressão e vários outros direitos que o próprio artigo 5º traz. Nesse caso, ele proibir ou mediante autorização do prefeito, sem estabelecer critério nem nada, eu não entendi. Né? Porque a nova legislatura da Câmara tem vereadores que vêm com grande promessa. Então eu esperava de ter um debate nesse viés técnico. E já começou pela falta do relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Porque se no relatório vem porque é constitucional, ficaria ou fácil ou difícil. Nesse caso ficou fácil. Existe a DI 2454 de Santa Catarina, que foi um projeto semelhante. Lá foi de cunho estadual. A Assembleia Legislativa de lá queria legislar sobre publicidade de remédio. Foi inconstitucional isso, porque não pode legislar sobre publicidade. E por isso que não passou. Entendeu?
Então você fala em relação à questão da publicidade. Mas voltando aqui à questão da comunidade, né? Sim. Por exemplo, você colocou aí pra gente que, como foi passado até pelo vereador Jé Geraldo, que foi o relator desse projeto, de que eles não estão contra a RN, mas sim contra as questões das instalações das caixas nos postes, né? O município, ele não tem o poder de fazer e orientar, até mesmo não retirar essas caixas? Pronto. Até aí você reforça a minha tese de inconstitucionalidade. O município tem, mas não nesses moldes de publicidade e propaganda. Ele pode regulamentar, que seria um projeto de lei adequado. Agora sim, estabelecendo um parâmetro, não proibir. Por quê? Começa com esse tipo de coisas, proibindo coisas pequenas, a chegando a coisas mais graves, como abuso de poder, que podemos até sofrer aqui, né? E é isso que eu estou vislumbrando aqui hoje, né? E fico triste de ver os vereadores aprovarem esse projeto sem, no mínimo, debater ou até se dar o trabalho de ler um ADI. Quando eu passei essa ADI para o vereador Hélio, eu falei, é autoexplicativo. Tá aí, ele disponibilizou para os demais vereadores. Só ele ler essa ADI, pronto, teria embasamento total para estar discutindo. O vereador Zé Geraldo tentou levantar a tese do direito de silêncio, né? Talvez seja isso, falando do incômodo, do barulho que as caixas de som traz, mas o projeto de lei é publicidade e propaganda. É inconstitucional Mas sabe, totalmente. agora só para poder reforçar uma situação, a gente sabe que esse projeto ele veio para a Câmara muito por conta da situação que a RN, né, fez, né, foi uma instituição que foi contrária à atual gestão, ou seja, nas suas falas, né, nas suas entrevistas. E sabemos que por causa daquele dia 17 de novembro do ano passado, que foi fechado, ou seja, que foi tirado, né, o poder de as caixas estarem aqui no Forte, esse projeto veio à Câmara. Quais serão os próximos passos, você como assessor jurídico do vereador, o único vereador de oposição aqui, que é o Wellington Lafrite, né? E com a sociedade, aqueles que estão ali, segundo a fala do próprio vereador, são mais de 250 pessoas que assinaram o baixo assinado. Quais serão os seus próximos passos para tentar reverter essa situação aqui? De uma forma bem tranquila, esse projeto, como eu já falei, é inconstitucional. Já tem essa ADI que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que já é pacificamente entendido. Então iremos propor uma ADI de um controle que chama concentrado, que será impetrado aqui na primeira instância, pedindo a inconstitucionalidade deste projeto. Bom, sabemos que o Tribunal de Justiça está com efetivo reduzido por conta do Covid. Acredito que por conta disso deve demorar um pouco, mas a minha confiança quanto a essa liminar do reconhecimento da inconstitucionalidade desse projeto é até tranquila por conta da ADI. O que vai instruir toda a petição é essa ADI. Então, um juiz, de uma forma técnica, irá julgar tranquilo. E outra, com a ausência do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que o vereador Zé Geraldo falou é constitucional, mas não disse por quê. Acredito que não ia falar por quê, porque não ia encontrar base. Porque o projeto versa sobre publicidade e propaganda. Então, diante disso, não tem respaldo. Essa tese dele de barulho, silêncio, não é publicidade e propaganda. É direito urbanístico, que aí tem sim competência do município. Agora, eu vejo assim, mais uma vez, né, como você falou, a postura da RN. Eu fui protagonista de algumas entrevistas que eu tecia comentários fortes sobre a Câmara. E hoje eu me sinto até mais à vontade para tecer esses comentários de uma forma técnica, por estar também trabalhando aqui, juntamente com o vereador Wellington, e falar o seguinte: é uma vergonha o que temos aqui hoje no Legislativo de São Félix. Eu achava que poderia haver uma mudança, mas fico triste por não ver um debate jurídico. Tem vereador que não se dá o trabalho de ler um projeto. Você deve até ter já visto isso. Não sabe o que está falando, o que está discutindo. É amém, balança a cabeça e acabou. O poder legislativo é independente. Eu acredito que a política, a eleição, acabou no dia 15. E não tem por que o vereador estar preso a prefeito hoje.
Se você observar a postura do vereador Wellington, tem projeto, quando ele senta, analisa, discute, fala para mim, é constitucional, é ok, ele vota favorável. Você pode olhar, o projeto 01, ele foi a favor, já o 02 não. Por que será então? Agora, voltando aqui só a questão da RN, né? A gente sabe que desde o dia 17, a RN, claro, deve estar acumulando prejuízos financeiros por conta da retirada das caixas. Não é também ideia de vocês entrar com um mandato de segurança para tentar retornar, pelo menos, né, enquanto não há o julgamento, né, do processo, o prejuízo não possa ser potencializado? Tem dois processos que estão em curso na justiça. Né? Se eu tiver com calma para explicar o que aconteceu, porque assim, ó, em 2017 a 2018, um profissional do meio de comunicação que era ligado à prefeitura de São Félix instaurou um processo de denúncia contra a RN Publicidade, relatando um fato de ilegalidade da rádio, do exercício ilegal de rádio. Que a RN, eu quero explicar aqui, apesar de ter o nome fantasia Rádio RN, ela não é uma rádio, ela é um serviço de alto-falante de publicidade. Então tem gente que acha que por falar rádio, anunciar como rádio, é uma rádio. Ela não é uma rádio comunitária, nem é uma rádio comercial. É um costume que os interiores já têm de chamar de rádio, a rádio de porte, como a gente costuma sempre ouvir. Mas assim, foi instruída essa denúncia, a prefeitura em 2017 instaurou, mas deixou quieto. 2017, 2018, 2019, 2020, por sorte dele, faltando 3 meses para o processo administrativo prescrever, eles usaram de uma decisão lá de 2017 para retirar de uma forma arbitrária. Ao meu análise, quanto advogado, aquele processo foi levado de coisa que jogava toda a culpa para a RN, no cometimento de um crime federal, de questão que teria que ter uma competência até, não do município, para estar apurando esse crime. A competência é da União, porque o crime de rádio ilegal, quem compete a investigar é a Polícia Federal junto com o Ministério da Comunicação. Então pronto, foi instruído. No momento, quando entramos com o mandato de segurança, a gente não tinha ainda acesso a todo o processo administrativo. Foi juntado parcialmente. Foi deferido o pedido de liminar por ausência desse processo administrativo. Juntamos posteriormente e o processo está em curso ainda. Eu até solicitei, reiterei o pedido de liminar. Não foi ainda apreciado pelo magistrado de São Félix, que é um juiz substituto, que atende outras cidades, mas deve estar em curso para ser analisado. Então tá aí, amigos ouvintes da Pititinga, um pouquinho de como é que está andando o processo. Nós estamos aqui com o assessor jurídico do vereador Wellington Laffitte, o Alex Macedo, que eu agradeço, né, as palavras, lembrando que aqui os espaços estão abertos para ouvir todos os lados, né, e fique à vontade para suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui explanando um pouco sobre esse assunto. Eu até falei com o Júnior que eu deveria ter até já aparecido para estar falando sobre isso. Mas por conta da correria ainda não tinha tido a oportunidade de estar aqui em São Félix a ponto disso. Agradeço você também, Ivanildo, pela oportunidade, por ter deixado falar. O vereador Wellington hoje é a voz da oposição aqui de São Félix, mas não é a oposição contra o povo, a oposição contra o que tem de errado. E esse tipo de oposição que buscamos hoje fazer de uma forma técnica, mas esperando também uma tecnia do outro lado. Não usar da tecnia para fazer uma perseguição, usar da tecnia para fazer o que tem que ser feito em base da lei. E eu falo e repito, vereador trabalha com lei, mas aqui em São Félix eu não vejo isso, infelizmente. Fico muito triste, eu como advogado, que sou um amante da lei, um amante do direito, ver a Constituição rasgada, que foi o que eu vi aqui hoje. Vereador que não lê, que não respeita a Constituição, não merece ter um mandato digno. E é isso que eu vejo aqui de São Félix.
Daí agradeço a você mais uma vez pela oportunidade, né? Me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer coisa. E obrigado. Tá aí, falamos aqui com o nosso advogado, né, Elix Macedo, como disse, aqui na Câmara Municipal de São Félix, falando com o oferecimento da J Lima Variedades. Tudo que você precisa de eletrônico, a J Lima tem. Cachoeira. Ivanildo Paulo para a TV e Rádio Web. Olha a Pititinga. Desligou não. Que